Fala pessoal, Ricardo na área, segunda-feira feliz hoje, né? Ganhamos, enfim, fora de casa, Copa do Brasil, gol do Caleri, não tem dia melhor para ganhar do Flamengo do que no Maracanã lotado, num domingo à tarde. São Paulo jogou muito e eu me arrisco a dizer aqui que o São Paulo tem mais time que o Flamengo. Cheguei a essa conclusão. São Paulo é mais time que o Flamengo, vou explicar por quê. Porque eu cheguei a essa conclusão. Vamos falar também aí que o clima azedou pro lado do Gabigol. Vamos falar também no Sampaoli. A diretoria do Flamengo tomou uma decisão sobre o Sampaoli. Quero falar também sobre o Dorival, o Beraldo, né? Tem mais informações aí. Vamos dar uma escalação prévia aqui de São Paulo e Fortaleza. Então fica até o final aí, que tem bastante notícia. Pessoal, o São Paulo é mais time que o Flamengo. O São Paulo ontem entrou como time grande, como um time que quer ganhar uma decisão, como final de campeonato, né? E a gente começa com o melhor time, tendo o melhor técnico do Brasil hoje, junto com o Abel Ferreira do Palmeiras. Mas eu ainda acredito que o Dorival Júnior é um cara mais centrado, mais profissional que todos. A gente vê o posicionamento do Dorival no campo, o posicionamento do Dorival fora de campo. Ele não só se preocupa com a escalação, com o time, mas ele se preocupa com o psicológico de cada jogador. Eu prestei atenção na coletiva dele ontem, ele falou sobre os titulares, os que estão no banco e os que estão lá fora, que são mais de 20 jogadores. Né? A gente vê que ele se preocupou com o Pato, que foi cortado, porque o clube, o time, ele sempre leva o time titular, o reserva e mais um para, no caso, se tiver algum mal-estar, alguma coisa, sempre tem um corte. Então, o Alexandre Pato ontem foi cortado do jogo, né? Ficou assistindo o jogo lá e ele estava preocupado em depois conversar com o Alexandre Pato e conversar com outros jogadores. Então, ele deixou bem claro na entrevista dele que essa final de campeonato, essa final da Copa do Brasil, não é por acaso. O São Paulo vem construindo isso aí já desde o primeiro dia que ele chegou. Foi quando ele começou a recuperar jogadores, né? Jogadores que estavam esquecidos, jogadores que estavam desacreditados, querendo sair do São Paulo. Ele deu confiança para os jogadores, autoestima voltou. Então a gente vê que hoje os jogadores não têm titular, né? Ele deixou claro isso aí. A importância do Luciano, a importância dos outros jogadores que estão fora. Ele mesmo falou que tem jogadores lá entre os 20 que nem foram para o Rio de Janeiro, que de repente pode virar titular. Que nem foi o caso do Beraldo, né? O Beraldo, ele estava meio que largado no São Paulo. Hoje o Beraldo é um jogador aí que tem uma multa rescisória de 324 milhões de reais. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Beraldo, tá? Mas assim, a gente vê que tem uma preocupação. A comissão técnica do São Paulo fez um trabalho de levantamento de informação do Flamengo para o Dorival e o Dorival colocou isso em prática e travou o Flamengo literalmente no Maracanã. Eu achava que o Wesley ia atacar muito, que o Bruno Henrique ia receber bola nas costas do Rafinha. Cara, o Rafinha matou a pau, né? Segurou o Bruno Henrique, segurou o Ayrton Lucas. E foi o efeito contrário, né? Porque o Caio Paulista e o Nestor na esquerda arrebentaram com o Wesley, que é mais jovem, né? Que subiu muito, bola nas costas, gol do São Paulo. Então, assim, e o São Paulo jogou sempre no erro do Flamengo, pressionando. O Dorival tinha feito um trabalho de 10 dias de pressão, né? De saída de bola, fazendo pressão. E o São Paulo não deixou o Flamengo jogar. O Gerson também não jogou, né? E o clima azedou lá no Flamengo. O Gabigol, depois que mandou o beijinho lá pro Dorival na coletiva, foi mal. Essa imagem aí não foi bem vista pelos jogadores, pelos jornalistas. O Gabigol não é unanimidade hoje na Gávea. Então a gente vê que o clima lá para ele tá ruim, né? E isso aí prejudica muito o conjunto do Flamengo, porque divide muito, né? Já está dividido com o Sampaoli. Sampaoli que o Eric Faria, né, da Rede Globo, vazou um áudio dele ontem chamando o São Paulo de idiota. A gente sabe que o Eric Faria é flamenguista roxo, né? Já vimos ele comemorando aí título do Flamengo no campo, dá para ver a euforia que ele fica, né? Quando o Flamengo ganha, e ontem ele chamou o São Paulo de idiota e a diretoria tomou uma posição a respeito do Sampaoli, já
nos bastidores do Flamengo é tido como certa a saída do Sampaoli. Eu dei minha opinião ontem, falando que eu achava que o São Paulo sairia essa semana, já em caso de derrota. E eu acho que se o Flamengo perder do São Paulo a Copa do Brasil, que se Deus quiser vai acontecer, eu acredito que o São Paulo caia logo na segunda-feira da semana que vem. Não tem nada a ganhar, hein, pessoal? A gente não tá aqui falando que o São Paulo é campeão nem nada. O Flamengo tem um time bom, né? Forte e tudo. Eu acredito muito na força do Morumbi, da torcida, e eu acho que chegou a hora do São Paulo ficar campeão e levantar esse caneco da Copa do Brasil. Beleza? Falando do Beraldo, pessoal. Beraldo monstro, jogou demais ontem, né? Menino parece veterano jogando. Ele que tem uma multa aí de 324 milhões de reais, 60 milhões de euros. São Paulo detém 60% do passe, né? Torço muito para que o São Paulo mantenha o Beraldo no elenco para 2024, porque eu acho que o ano que vem vai ser o ano do São Paulo, segurando aí peças chaves, né, trazendo jogadores importantes também. O Eric do Ceará vai chegar, né? Ontem mesmo ele já postou uma foto, né, nas redes sociais assistindo o jogo São Paulo e Flamengo. Ele já colocou aí para a torcida do São Paulo, né, mostrando que ele já é São Paulino. Então, o São Paulo se reforçando, São Paulo que não descartou o Everton Ribeiro, não descartou o Oscar também. Então, São Paulo está no mercado, está à procura de jogadores importantes, né? E tomara que o Beraldo fique. A gente sabe que é um valor muito alto, que os times de fora vêm e não pergunta se quer ou não, acaba pagando e levando, mas eu acredito que o São Paulo está nessa fase de tentar segurar jogador. Claro que alguns jogadores que estão em fase final de contrato, que é o caso do Wellington, termina o contrato em dezembro de 2024, se o São Paulo não vender até julho, perde a grana. Então, no caso agora, por exemplo, não vendeu para a Rússia, não deu certo. Era cerca de 39 milhões de reais. Se não vender ele até julho do ano que vem, já era. Ele pode sair do São Paulo e assinar um pré-contrato contra o clube. Ou ele pode querer assinar, continuar no São Paulo. Mas essa é a questão, né? Então, torcemos para que o São Paulo mantenha essa base, esse time que hoje eu acho o elenco do São Paulo mais forte que o do Flamengo. Né? O São Paulo tem o Luan no banco, tem, queira ou não, tem o Alexandre Pato ali, né? Tem o Rames Rodrigues, poxa, quem não quer o Rames Rodrigues hoje como titular do time? O Dorival está trabalhando já falou também, né, que está trabalhando a colocação do Rames Rodrigues no time, né? Ele deve jogar contra o Fortaleza quarta-feira. Vou dar daqui a pouco a escalação contra o Fortaleza, que deve ser, né? Setoristas já deram uma prévia dessa escalação. Então o Dorival vem trabalhando o Rames Rodrigues, tem conversado com ele, como tem conversado com outros jogadores que estão fora. O elenco está fechado, o elenco está contente com o Dorival, né? Eu acho só que algumas peças poderiam ser mais bem aproveitadas. Mas acho que o Dorival tem conversado com todos e todos quando entram bem. Achei que o Gabriel Neves ontem entrou meio desligado no jogo, né? Deu um passe errado ali, mas é um bom jogador que o Dorival está recuperando também. Pessoal, vou dar uma escalação aqui que deve jogar contra o Fortaleza. Rafael, Natan, Beraldo e Diego Costa, Wellington, Luan, Gabriel Neves, Rames Rodrigues, Michel Araújo, Luciano e Pato. É um bom time, né? São Paulo não pode perder do Fortaleza, não pode empatar com o Fortaleza, o jogo que é no Morumbi, quarta-feira às 9h30 da noite. São Paulo precisa ganhar, precisa subir na tabela, 39 pontos no Brasileiro rebaixa, né? Muito perigoso, São Paulo está com 28, então São Paulo precisa pontuar e não é empatar, é pontuar ganhando, né? São Paulo precisa dar esse start novamente em vitórias e a gente espera que o Dorival consiga colocar esse time aí para ganhar do Fortaleza. O time titular está fazendo treino regenerativo, né? Voltou hoje a treinar e vai ser recuperado para poder jogar contra o Flamengo domingo que vai estar lotado, Morumbi, torcida de São Paulo empurrando, e a gente tem certeza que o time vai entrar no mesmo espírito de luta. Não podemos achar que ganhou, porque não ganhou ainda. O Flamengo é um time tradicional, um time forte, tem a maior torcida do Brasil, mas eu acredito muito no São Paulo nessa final. Acho que chegou a hora do tricolor levantar esse caneco aí. Pessoal, falando do Eric, o Eric, né, eu falei, né, postou uma foto ontem nas redes sociais aí, vem fortalecer o São Paulo ano que vem. É um jogador driblador, jogador que marca muito gol dentro da área, e ele já tem aí se ambientado aí, já dando
entrada aí mostrando que é São Paulino, que está aí junto com a gente. Falando do Rodrigo Nestor, o Rodrigo Nestor, ele vem... tá tendo algumas sondagens em cima dele, né? Clubes da Espanha e da França que estão sondando o Rodrigo Nestor. Ele que está sendo um garçom, né? Estatística mostraram, aí os números mostraram que o Nestor realmente tem feito a diferença nos passes decisivos para gol. Ontem ele colocou a bola na cabeça do Caleri, deixou a defesa do Flamengo parada, né? O Caleri faz muito gol de cabeça, subiu muito, cabeceou forte, o goleiro não ficou sem reação, né? Então o Rodrigo Nestor aí que tem dado passes decisivos nos gols do São Paulo, tem times aí atrás dele, então é bom o São Paulo ficar de olho e a gente espera que permaneça, né, pessoal? Eu já falei minha posição aqui, o São Paulo, quanto mais jogadores importantes, decisivos permanecer no elenco, mais chance o São Paulo tem de ter mais mídia em cima, ter mais gente falando bem do São Paulo. O São Paulo cresce com isso aí, a torcida vai no estádio, né? Aumenta muito a quantidade, a gente vê aí patrocinadores que já estão buscando o São Paulo, né? 3 patrocínios que entraram. Ontem entrou o Demicon na camisa do São Paulo já, na primeiro jogo da final, vai estar na segunda, vai estar com o São Paulo. Tem patrocínio de placa de... patrocinador, né, de placa, que mexe com placa, vai entrar mais de 100 milhões para o clube. Tem a reforma do Morumbi aí. Então, assim, o São Paulo está num movimento que não pode desfazer de jogador. Tem que manter o máximo que puder, né, renovar com quem puder renovar. E tem jogadores aí que tem muito potencial subindo de Cotia também, que o Dorival tá de olho, já falou isso aí, né? Tem trabalhado com o pessoal de Cotia, então a tendência é que o São Paulo cresça muito em 2024 junto com o Dorival e a comissão técnica. Beleza? Pessoal, o vídeo é esse. Quem gostou, deixa aquele like pra gente. Um grande abraço, até amanhã.